já pensou ter que escolher entre a sua vida e a da sua filha? Coisa de filme, né? Mas a Mônica Santos, uma das principais atletas da esgrima paralímpica brasileira, passou por isso. Ela é uma mulher espetacular. Na mesma época que ficou grávida, ela descobriu que passaria o resto da vida numa cadeira de rodas. Mas isso não a desanimou. Mônica da Silva Santos, mãe dedicada e campeã de esgrima, é a nossa recordista de hoje. Olá, eu sou a Mônica Santos, sou atleta paralímpica de esgrima em cadeira de rodas e estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história de vida e fazer com que vocês possam refletir que sim, é possível a gente estar rompendo barreiras e escolher ser feliz. Eu sou de Santo Antônio da Patrulha, eu morava no interior com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, onde eu tive uma infância completamente feliz, né? Eu sempre fui muito amada, muito querida, desejada, feliz. Eu andava a cavalo, eu jogava bola, tomava banho de rio, jogava taco. Era uma briga de noite para entrar para dentro de casa para tomar banho, porque a gente queria ficar na rua caçando vagalume, brincando. Bom, foi aí onde eu encontrei o Cebola, que era o melhor amigo do meu irmão mais velho e que é meu parceiro até hoje, né? Foi aonde a gente casou e é ele que me ajuda a enfrentar todas as barreiras junto comigo, né? Eu tinha uma vida completamente normal, estava casada, trabalhando, estudando, morando na cidade e a gente resolveu ter filhos. E aí continuou. Um certo dia eu cheguei em casa com uma fraqueza nas pernas e comecei a cair do trabalho. Eu ia para o trabalho de bicicleta, voltava, cheguei em casa e com uma fraqueza, comecei a cair. E foi aí que o meu irmão chegou lá em casa, viu que eu caí uns 2, 3 tombos, assim, caminhando normal dentro de casa. E ele disse, eu vou te levar no médico. E aí eu fui, a gente fez vários tipos de exame, porém eles ficavam prontos 5 dias depois. Mas o médico achou que eu tava com fraqueza, que eu tava com anemia, alguma coisa assim. Voltei para casa e naquele dia à noite eu tive umas cãibras nas pernas e ao acordar de manhã eu sentei na beirada da cama, fazia assim, não conseguia levantar. E aí eu disse, amor, eu não tô conseguindo levantar, e rindo, e ele disse, deixa de ser boba, e aí eu não consigo. E aí ele veio na minha frente, eu sentei na beirada da cama, tentava me erguer e não conseguia. Ele veio na minha frente, eu abracei no pescoço dele, tentei levantar e não consegui. E aí a gente foi para Porto Alegre, no hospital da PUC, onde eu abaixei e comecei a fazer uma bateria de exames. E o primeiro exame que a gente fez foi o de sangue e constatou que eu tava com 4 semanas de gestação. Para mim foi uma alegria só, uma felicidade imensa, contei para quem eu podia contar. Aquela alegria total, porém eu estava sem caminhar e não sabia o que eu tinha, né? A gente fez um cateterismo e eu descobri que eu tinha um angioma medular e que eu teria que interromper a gestação para poder estar fazendo a minha cirurgia. Até o 5º mês de gestação, geralmente os médicos optam em salvar a mãe do que o feto. E eles queriam que eu interrompesse a gestação para poder estar fazendo a minha cirurgia desse angioma medular. Só que dentro de mim não tinha essa possibilidade, né? Eu já sentia o meu bebê, desde o primeiro momento eu sentia aquele serzinho dentro de mim e nunca passou na minha cabeça e eu interromper a gestação, independente do que acontecesse comigo, né? Hoje eu sou mãe da Paola, eu fiz a cesárea e tive que entregar minha filha nos braços da minha mãe quando ela estava com meses de vida. Minha mãe, ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma mulher incrível, ela é muito guerreira, ela tem uma força, uma determinação, assim, inexplicável. E ela é, eu acho que, assim, amor. Ela é mãe pra mim é amor, ela é tudo, todas as coisas mais incríveis que tem nesse mundo tá nela. Se não fosse ela fazer essa escolha, né, ela me escolher, eu não estaria aqui hoje. Então é muito gratificante pra mim, emocionante, porque foi um momento muito difícil pra ela em que ela teve que lutar por nós duas, né. Eles me ligaram e pediram para que eu abaixasse na segunda-feira para poder estar fazendo a minha cirurgia, que já tinha sido adiada por 8 meses, né? A minha cirurgia era completamente complicada de ser feita, eu podia ter uma hemorragia a qualquer minuto, qualquer movimento brusco que eu fizesse,
e as chances de cirurgia era eu ficar tetraplégica, vegetando ou vir a óbito. Então eu sabia que eu estava indo para uma cirurgia que eu não voltaria mais a pegar minha filha nos braços. Aí foi para mim a parte mais difícil, né? E a única coisa que eu pedi para minha mãe que cuidasse dela e o meu marido, e que nunca deixasse ela esquecer de mim, do tanto que eu lutei para ter ela. E aí segue a vida, fui fazer minha cirurgia. E acredito que Deus tinha algo maior para minha vida, né? Eu acho que depois da minha cirurgia, quando o médico veio e me disse assim, Mônica, tu ficou só paraplégica, para mim foi uma alegria só, né? Os médicos, eu disse, como assim? Doutora, pra mim ficar tetraplégica, eu fiquei só paraplégica, eu tô muito feliz, né? Então, assim, para mim foi... Eu acredito que todas as conversas que eu tive com Deus, ele viu que eu não tirei uma vida e devolveu a minha, né? Devolveu a minha e eu disse assim, doutor, eu só quero uma cadeira, quero ir embora. Apesar de todas as dificuldades, o me aceitar na cadeira foi o que me tornou e me faz feliz. E aí eu vi que já que eu tava bem comigo mesmo, já que eu tava me aceitando, já que eu queria fazer alguma coisa, eu resolvia me tornar independente. E isso aconteceu com 6 meses de cadeira. Eu me tornei totalmente independente de fazer minhas transferências, ir pro chão e voltar, entrar dentro do carro, botar minha cadeira, tirar minha carteira, pegar ela no colo, fazer a comida dela, trocar ela, dar banho para ela. Então a Paola foi um anjo que Deus botou na minha vida para fazer eu me tornar independente em uma cadeira por conta de querer ser mãe. E uma coisa que eu sempre digo assim, que cadeira não me prende. Pelo contrário, né? Ela me leva para onde eu quiser. E tudo que eu conquistei não foi com a cadeira, foi junto com a cadeira. Então, assim, depois que eu me tornei cadeirante, eu consegui fazer tudo com a minha filha, eu consegui ser mãe. Depois que eu fiquei cadeirante, eu conheci o mundo. E logo depois de eu me tornar totalmente independente, se passaram 5 anos, a Paula começou a ir pra escolinha. E eu com aquelas coisas de trabalho, casa, marido, filho, eu sempre gostei muito de esporte. E aí eu resolvi procurar esportes adaptados. E aí eu fui experimentar. A esgrima era em Porto Alegre, continua sendo. E comecei a jogar, a treinar, e com 20 dias de treinos eu fui numa competição em Curitiba, onde eu tirei uma medalha de 3º lugar. E aí fiquei mega feliz, porque fazia muito pouco tempo que eu conhecia a esgrima. E antes, eu nunca tinha ouvido falar na esgrima, né? Portanto, às vezes eu chamo a máscara de capacete e o pessoal me dá pitos. Bem isso, me xinga. E aí logo depois eles me chamaram para fazer parte da seleção brasileira, onde eu me tornei pentacampeã brasileira. E tô aí representando, né, o Brasil, tanto nas Paralimpíadas como nas competições nacionais e internacionais.
Identificação para seguir de batida, não pode pôr. O que acontece? Ele não produzir batida sem parada. Parada é parada, batida é batida. Aí dá. Aí. Claro que eu, como qualquer outra pessoa, qualquer ser humano, tive as minhas limitações, eu tive as minhas frustrações, eu tive as minhas fraquezas, dúvidas, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Mas uma coisa que ficava bastante dentro de mim era sempre assim, o que eu quero? Aonde eu quero chegar? Que exemplo eu quero ser para minha filha? E aí, um certo dia, viajando para vários países, tanto nacionalmente também como internacionalmente, eu me tornei pentacampeã brasileira na esgrima em cadeira de rodas. E um certo dia, quando eu entrei para a seleção, o técnico pegou e disse assim: Mônica, não é qualquer dor de cabeça que vai fazer tu estar representando a seleção, tu tem certeza que tu quer fazer parte dessa seleção, porque tu é mulher, tu é um pouquinho mais velha e tu tem uma filha. E eu quero saber se tu vai realmente estar representando a seleção. Nessa época eu era a única menina da seleção. E aí eu disse pra ele, não vai ser qualquer dor de cabeça que vai me impedir de eu estar representando a seleção. Até porque eu não tô aqui por causa dos meus olhos verdes. Eu tô aqui por causa de resultado, por causa de medalhas. E aí com 20 dias de seleção, a gente foi para um estágio internacional, onde eu caí e quebrei o fêmur. E quando eu quebrei o fêmur, a gente estava 28 dias de uma competição, Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos muito importantes para mim continuar na seleção e estar podendo representar o Brasil, quem sabe conseguir a vaga das Paralimpíadas do Rio na época. E eu, acabou para mim, né? Porque quebrei o fêmur, a competição tá aí, tive que fazer cirurgia, eu fiz a cirurgia, voltei para casa. E eu com pontos, como eu fiz a cirurgia em São Paulo, eu teria que voltar para retirar esses pontos no Campeonato Brasileiro. E aí eu peguei e levei todo o meu material, com 20 dias de fêmur quebrado, fui tirar meus pontos. Convenci a médica a deixar eu tirar meus pontos lá e a entrar em pista para jogar. Não para completar a competição, mas pelo menos para mim não ficar muito abaixo na minha colocação nesse Campeonato Brasileiro. Eu fui ganhando, até chegar na final, onde eu ganhei. E aí, quando eu tirei a máscara, assim, eu tava chorando, tava sentindo muita dor e tava muito feliz. Porque aquele mesmo técnico levantou e foi me dar um abraço e olhou bem na minha cara. E aí foi aí que eu disse pra ele, não é qualquer dor de cabeça que vai fazer eu não estar representando a seleção e vestindo a camiseta. Participei das Paralimpíadas do Rio. Logo depois eu resolvi que eu não queria mais, né? Eu tive uma perda, eu perdi a minha mãe. E pra mim foi bem difícil essa época, eu não queria mais, eu queria largar a esgrima. E com a estrutura minha familiar, do meu marido, da minha filha, eles não deixaram com que eu não tentasse buscar essa vaga do Rio. E aí eu conquistei a vaga, só que cheguei no Rio e eu não ganhei medalha. E aí eu disse, meu Deus, todo o sacrifício que a gente faz, o porquê que eu não consegui a tão sonhada medalha, né? O que eu tô fazendo aqui? Renúncias de ficar 5, 6 finais de semana do ano em casa, treinando internacionalmente. E logo depois começou a sair reportagem, comecei a ter visibilidade. E uma mãe me ligou, dizendo, Mônica, eu tenho um filho deficiente e ele quer muito te conhecer. E aí eu disse, qual é a deficiência? Ela falou que era cadeirante, tinha 10 anos, um menino. E eu disse, não, vamos tomar um café junto, quero conhecer também ele e vamos conversar bastante. Ele era um menino que não estava tendo mais qualidade de vida. Ele simplesmente queria ficar em casa, trancado no quarto. E ele viu numa reportagem eu colocando e tirando a minha cadeira de dentro do carro e dirigindo. E aí ele disse, eu quero conhecer a Mônica porque eu quero dirigir. E aí a gente marcou esse café, a gente tomou um café junto e eu conversei muito com ele sobre independência, sobre ele estudar, sobre ele ter amizade, sobre ele fazer um esporte, sobre amanhã depois ele começar a namorar, a se tornar totalmente independente.
E aí logo depois, uns 15 dias depois, a mãe dele disse que ele voltou a estudar na escola, que ele não estava mais indo. Ele voltou a fazer festa do pijama com os colegas, com os amigos e entrou para um esporte paralímpico. E aí naquela mesma noite, Deus pegou e disse: Mônica, essa foi a tua medalha de ouro. Foi a qualidade de vida que tu deu para um menino de 10 anos. E aí para mim, eu vi o quanto é valioso uma medalha de ouro, mas não a medalha de ouro que tu tá lá no pódio em primeiro lugar, porque aquilo ali é momentâneo e passa muito rápido. Mas o exemplo que tu é para algumas pessoas, e essa verdadeira medalha de ouro de qualidade de vida plantada dentro do coração de uma criança, para mim foi o principal, assim, das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E aí logo depois eu comecei a sentir falta de ir jogar esgrima, né? Não do alto rendimento, mas de ir jogar esgrima. E depois de 2 anos eu retornei ao clube para fazer alguns jogos, alguns combates de esgrima. E aí resolvi ir num campeonato brasileiro depois de 2 anos sem estar competindo. Eu me tornei campeã novamente, campeã brasileira na arma florete. E aí o outro novo técnico da seleção brasileira, não mais o mesmo, mas outro, me convidou para mim fazer parte da seleção e tá tentando a vaga para Tóquio 2020. 2021, em março, cheguei com a vaga das Paralimpíadas de Tóquio, que seria em agosto, da Hungria, com uma medalha de 3º lugar internacional. A gente foi para as Paralimpíadas em 2021 e graças a Deus deu tudo certo. Tóquio estava maravilhoso, eu fiquei entre as 10 do mundo, eu fiquei em 9º lugar, muito feliz com o meu resultado, eu joguei muito feliz, eu dei o meu melhor naquele dia, eu fiz o meu máximo que eu poderia fazer e saí de lá muito feliz, né? E estar em uma Vila Paralímpica é muito emocionante, é um sonho, né, de acessibilidade, é um sonho de lugar totalmente adaptado para todas as deficiências, né? Tanto física como intelectual, como visual. A gente estava lá com o maior homem do mundo, com 2,46 m, jogador de vôlei sentado. A gente estava lá também com uma menina anã, com 50 e poucos centímetros. Então, assim, é uma vila totalmente acessível, né? Onde todos estão lá fazendo o esporte que ama e representando a sua nação com muito amor e com muito respeito aos outros atletas, né? Um dos meus sonhos é que um dia o mundo esteja 10% da acessibilidade que tem uma Paralimpíada. E o que tiver que ser, vai ser, né? A única coisa que eu digo para vocês é que se aceitem como vocês são e que escolham todos os dias serem felizes, porque é isso que importa na nossa vida, né? O verdadeiro valor que é o presente de estarmos vivos e estarmos aqui sendo exemplo para alguém.